Bom pessoal, boa tarde. Sempre aí com a ideia de trazer mais uns carros interessantes, aí uns Monzas interessantes para a coleção LM Malzone. Esse aqui é o Monza SLE 1.8, modelo 1985, tá? É azul marinho. É um carro bastante interessante, aí já bastante difícil de encontrar hoje em dia, num estado de conservação razoável. É o primeiro ano aí do modelo que a GM chama de fase 2, que ainda durante o ano de 1985 a GM aplicou aquela série de modificações no Monza, mudou todo o interior, novos bancos, painel de instrumentos mais completo, volante, forração de porta, forro de teto, o acabamento geral melhorou muito. Na grade passou a ter essa grade dividida em 3 segmentos, com 6 aberturas em cada. O spoiler mudou, passou a acompanhar a grade, passou a ser dividido em 3 segmentos. O spoiler ganhou um bico inferior em plástico, um lábio. Mudaram os espelhos retrovisores. Com essa carcaça preta, nesse carro eles estão pintados na cor do carro, mas originalmente eles são pretos. A lanterna de trás passou a ser laranja. Uma outra alteração, dando um giro aí em volta do carro para vocês verem, tá? A lanterna de trás passou a ser laranja até o começo do ano de 1985. Não sei exatamente a numeração de chassi, eu preciso consultar um catálogo da GM. Até o meio do ano, aí mais ou menos, maio, a lanterna era laranja e ele não tinha essas características que eu falei para vocês. Esse aqui é o número de chassi 63.000. Ele é aí já mais pro final do ano, aí, pelo menos de julho para diante. Então, obviamente, ele já tem as características. Vou contar um pouquinho da história desse carro, depois eu comento aí as características técnicas e visuais interessantes dele. Esse carro ele é muito interessante, ele tem uma combinação bonita, que é a cor azul escuro metálico, o interior cinza. Ele tem uma série de opcionais, ele tem a maioria dos opcionais do modelo, não é completo, mas quase. E motor 1.8 gasolina, o que era bastante raro, tá? A imensa maioria, só 2,9% dos Monzas em 85 eram a gasolina, e esse aqui é original a gasolina. Tanto é que ele não tem o escritinho álcool que fica aqui do lado do 1.8, geralmente vinha escrito álcool junto, esse aqui não tem. Esse carro ele era do primeiro proprietário. O primeiro proprietário faleceu mais ou menos um ano. Esse carro entrou no inventário e finalmente aí o inventário dele terminou. Ele foi vendido por um preço absolutamente honesto. Ele tem alguns pontos de ferrugem, tá? O mais claro aí que dá para vocês verem é no arco do paralama traseiro, ali perto da maçaneta da porta traseira, tá? Ele tem alguns ali embaixo, aqui abaixo do do para-choque traseiro dos dois lados, tá? Mas no geral é um carro super honesto. Se você pegar boa parte da pintura dele, tá boa, tirando o capô, teto e porta-mala. Tem que fazer por causa da ferrugem. Ele tem um ou outro ovinho, um ou outro amassadinho. Tá todo alinhado, ele tá com para-choque perfeitamente alinhado, tá? Para-choque original GM ainda. Você vê aqui, você vê o bico. O spoiler não tá amassado também, tá? É um carro com 114 mil quilômetros originais. Então, como eu falei do único proprietário que ficou com esse carro até falecer no ano de 2010, tá? Então ele foi um carro muito interessante. A gente vai refazer ele, pintar. Eu já fiz algumas coisinhas que eu tive que fazer porque demandava atenção imediata. Mas no geral ele está da mesma forma com que ele foi comprado, que é interessante para vocês verem como ainda é possível achar carros bastante interessantes por um preço bem razoável aí, tá? Mesma coisa você vê desse lado, a lateral super lisa. Nessa época, quando a GM lançou o fase 2, em 1985, o SLE era o modelo de topo. Você tinha o básico e o SLE. Só que o SLE não era um modelo completo. O preço de tabela básico dele, ele era um modelo bastante pobre. Então ele não tinha uma série de acessórios, não tinha vidro Ray-Ban, não tinha nem apoio de cabeça no banco dianteiro, não tinha desembaçador no vidro de trás, etc. Então a maioria dos SLEs vendidos nessa época eram
medianamente equipados ou mais, tá? Esse aqui, no caso, ele tem diversos opcionais. Eu já vou colocar para vocês o que deixava ele visualmente bem luxuoso, bem interessante, tá? Deixava ele com um ar de carro sofisticado. Então a combinação de cor dele, ele é azul escuro metálico com interior de cinza ou grafite. Dá para vocês terem uma ideia aqui no nível do interior desse carro, nos painéis de porta, tá? Praticamente 100%, sem nenhum tipo de rasgo ou de problema, que ele tá bem, não perdeu aqui essa quina pronunciada, tá? Os bancos, carpete, o estado do volante, em que pese esse carro não ter direção hidráulica, é impressionante, tá? Os bancos de veludo, né, grafite, com esse padrão navalhado aqui, que eu acho o mais bonito de toda a linha Monza, de todos os tempos aí. Aqui na parte de trás também dá para vocês verem o estado das portas traseiras, tá? De lá tá a mesma coisa, aqui o nível do assento e do encosto do banco de trás, tá? O porta-revistas que vinha no SLE até o lançamento do Classic. Curiosa solução aí do banco dos modelos de 4 portas rebaterem. Então dá para vocês verem aí o estado impecável do carro, tá? Aqui o teto, tá? O teto de veludo, aqui o estado das colunas, as forrações laterais dele, que dá para vocês verem, ó. Tá? Aqui, ó, estado perfeito. Então o carro dentro simplesmente maravilhoso. Eu pelo menos gosto. Então esse carro tem uma série de opcionais. Vamos começar pelos visuais. Ele tem vidro Ray-Ban, primeira coisa que ele tem, que você vê visualmente. Ele tem os apoios de cabeça no banco de trás, né, com o descansa-braços. Ele tem os apoios de cabeça no banco da frente. Ele tem o trio elétrico, né? Ele tem os vidros de acionamento elétrico nas 4 portas, tá? Os retrovisores elétricos, dá pra você ver ali. E tem a trava elétrica, tá? Tá tudo funcionando aí no carro, tá? Como outros opcionais, ele tem as luzes de leitura, tá? Dá pra você ver aí. Então, assim, só essas características já deram um visual bastante interessante nele. Então você olha, ele tem o apoio de cabeça atrás, o trio elétrico. O que ficou faltando nesse carro, tá? Basicamente, ficou faltando ar-condicionado, que ele não tem, ar quente, que ele não tem, direção hidráulica, que ele não tem. E o interessante desse carro, ele tá com essas rodinhas Wolf. Ele não veio com as rodas de liga leve original da GM, aquela roda clássica de Monza com gominhos. Ele veio com calota, porque era um opcional dos SLEs desse ano. Até 86 eles saíam, até o advento do motor 2.0, eles saíam com calota e opcionalmente com aquela roda. E o primeiro proprietário do carro não pediu. Então, em vez de ele comprar com a roda, ele tirou essas rodas, né? As rodas de ferro com aquelas calotinhas. Uma calotinha que cobre totalmente o carro e tem os gomos aí quadriculados. Ele comprou esse jogo de rodas Wolf, perdão. Eu acho uma roda muito feia. É uma roda errada, ela tem um offset errado, ela coloca... Dá para você ver por aqui, ela coloca as rodas mais para fora do carro do que deveria. Você vê claramente atrás. A gente já providenciou as calotas originais. Agora precisa achar um jogo de roda de ferro original do carro. Embora você tenha uma série de rodas dos Monzas mais novos, do Cadete, do Astra, do Corsa, uma série de rodas aqui servem. Mas a gente quer botar a original. Que é uma roda dos Monzas básicos de 82 a 86, uma roda bem feia até, na minha opinião, mas no caso desse carro ela é preta, só com a borda externa do aro prateada, e daí você põe a calota, fica perfeita. As calotas a gente achou aí um joguinho de calotas novas, sobra de estoque, vai ficar bem legal, fica diferente. E aí a gente mantém o carro exatamente como ele era quando o original, tá? O que eu tive que fazer nesse carro, ele estava com problema, o teto estava descolando, eu tive que tirar os vidros. Dá para vocês verem aí, a gente já aproveitou e tiramos vidros, trocamos as borrachas, já botamos cromados aqui. Esses cromados não são de 1985, isso aqui não dura, tá? Aproveitei para refazer o bagagito aí traseiro, que estava bastante com a ação do sol, ele estava bastante judiado, tá difícil de ver por causa do ângulo aqui, mas aqui dá para vocês terem uma ideia, tá? E como eu falei em um outro vídeo,
o revestimento dos bancos antes de 1988 eles encardiam, desbotavam, né, no sol. Então você vê que o banco está excelente por aqui. A hora que você olha por trás, aí você vê que ele está de longe, está mais fácil de ver. Ele fica meio amarelado, mas enfim, é uma característica de todos os carros nacionais da época, não é exclusividade do Monza, tá? Da mesma forma na frente, não é uma borracha de vidro original, é uma borracha paralela que não dá um acabamento 100%, mas a borracha dele estava impraticável, estava entrando água, tudo. Então eu tive que fazer, isso teve que ser feito mesmo antes do carro entrar para pintura ou para que fosse feita qualquer outra coisa. Outro acessório de época que o proprietário colocou foram esses faróis de neblina. São interessantes, eles são antigos, eles têm a carcaça externa de metal, só que eles não são equipamentos originais, porque esses carros não vinham aí, não tinha nem provisão de vir. Passou a sair com farol de neblina no SR no final de 85, que é aquele farol típico do SR, mais quadradinho, mais protuberante aí do que esse, e com uma regulagem que permite, porque esse farol, do jeito que ele está colocado, ele aponta para fora do carro por causa da curvatura da saia, tá? Então eu gostei muito, acho um carro muito especial, assim, pela combinação de cores. Era raro o 4 portas desse ano. Eu tenho aí números aí da Anfávia. Isso tem até no site do Monza Clube, quem quiser dar uma olhada. Em 1985 produziram mais ou menos 75 mil Monzas, dos quais só 11 mil foram de 4 portas, tá? E uma imensa maioria é SLE 1.8 álcool. Esse aqui, como eu disse, 2,9% era a gasolina. Então ele tem uma configuração aí bastante rara, porque você já pega, os 4 portas já caíram de 75 para 11 mil. Se ainda põe 3% desse valor, você tem uma quantidade aí de poucas centenas de carros fabricados. E tudo isso, essa história dos carros antigos é muito legal. E esse ele nunca foi convertido para álcool. Tanto é que quando eu vi o carro, eu achei que alguém tinha tampado aqui o porta-mala e tirado o emblema em álcool, porque naquela época era muito difícil ver. Em 85, um carro desse ano com motor a gasolina. Isso aqui é uma raridade. Algumas outras informações interessantes aqui do interior dele. Do ano modelo, né, 85. Tá com toca-fitas aqui, é também acessório de época, um Bosch Miami. Não está funcionando, tá? O proprietário colocou o acionamento dos faróis de neblina aqui. E aqui você vê esse pictograma, esse desenho, que depois de 86 passou a ser o símbolo de um farol de milha. Era o do reservatório da partida frio da gasolina, porque em 82, quando a GM lançou o Monza 1.6 álcool, você tinha um injetor manual, que era uma coisa semelhante a essa. Você segurava o quanto você injetava e soltava, e ele então parava de injetar. E o proprietário, isso aqui vem com uma tampinha, tá? As mesmas que estão aqui. Isso aqui sai, fica um buraquinho, dá para enfiar um interruptor desse tipo aqui de Monza. E o proprietário, então, quando comprou o carro, tirou a tampinha, e o que vinha aqui, na verdade, era o símbolo, né, da partida frio. Ele botou o farol de milha aqui. Nos SRs de 86 em diante, quando você tira isso aqui, eles já tem a partida frio automático, o injetor, e aqui passa a ser um desenho do farol de milha. E essa peça aqui, ela seguiu igual até o fim de produção do Monza, e a partir de 91 no Classic SE, já no modelo novo, né, com frente tubarão, aí ele veio com essa chave, então com farol de milha. E os SRs e Classics antigos tinham o botão do farol e da luz de neblina aqui, também com uma identificação. Aqui você tinha os símbolozinhos, tá? Outra coisa interessante, apesar dele ser, esse aqui veio com equalizador também, que foi retirado infelizmente, ele tem uma outra característica do SLE ano 85. Ele é um sistema de iluminação aqui do para-sol que eu nunca tinha visto, só saiu no 85, porque o do 86 que vem nos SRs é diferente, é um sisteminha que ilumina por inteiro. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, tá? Veio no SLE também, porque na época ele era, querendo ou não, o modelo mais luxuoso do Monza. Isto e as bolsas no encosto dos bancos dianteiros, portas revistas, isso assim que o Classic foi lançado, a GM tirou dos SLEs, tá? Isso eu nunca tinha visto, é o sisteminha aqui, o espelhinho de cortesia com iluminação bem diferente, e creio que só saiu em 85.
Outra característica curiosa desse carro que eu ia falar, acabei cortando, como modelo 85, continua sendo 85, e apesar das alterações, como não houve a mudança do ano modelo, o mercado passou a conhecer. O 85,5, ele vinha com esse botãozinho de vidro, ele tem uma janela branca, né? E aqui por baixo você tem um LED. E esses botõezinhos passaram a vir em 86, tá? Eu não tenho 100% de certeza do que eu estou falando, mas eu tenho 90%, tá? Eu só vi esses botões nos carros 85, saía nos Opalas também, Commodore Diplomata. Esse carro aqui em especial, você só tem um botãozinho desse na frente, os outros 3 já eram e foram substituídos. Mas os botões traseiros, que são menos acionados, aí, muito menos acionados, nesse carro você ainda tem os 2 botõezinhos originais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é difícil de eu filmar, desse tipo, tá? Então eu estou tentando achar. Na verdade o botão é o mesmo, só muda a tampinha, essa parte aqui que se movimenta, né, para cima e para baixo. Eu estou tentando achar esses botões e não consigo, nem que eu comprasse os botõezinhos antigos, né, quebrados, perdão, e só desmontasse e colocasse no novo. Esse é um outro detalhe curioso, isso está se perdendo, esse tipo de botão praticamente você não vê mais, é muito difícil. Tá? Porque até onde eu sei só saiu nos Monzas e Opalas e Caravans do ano 85. Em 86 já lançaram esse aqui, que na minha opinião é até mais bonitinho, tá? Enfim, acho que dá para vocês terem uma ideia aí do carro. Eu vou abrir o capô para vocês verem. O motor é bastante redondo, é um motor antigo. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês lá. Deixa eu ligar ele, tá bastante suave. Ficou um pouco frio aqui que o carro tá parado. E esse carro ainda tá com a alavanca de câmbio original, tá? Ela era um pouco mais alta do que, por exemplo, a do SR, do que a de qualquer Monza de 87 em diante. E devido a pouca quilometragem, esse sistema ainda tá aí. Hoje em dia é muito difícil você achar essas alavancas. Você praticamente só acha as alavancas menores, tá? O sistema de engate é um pouquinho diferente. A alavanca tem um curso maior, fica um pouquinho menos esportivo, um pouquinho mais confortável e macio de engatar. Outra característica aí, você vê que as hastes dos comandos está razoavelmente bem conservada. Tá mais uma prova aí da idade do carro, de como ele foi bem tratado. Vou abrir aqui. Aqui você tem o motor, né, 1.8 fase 1. Carburador Brosol 35 alfa de corpo simples, alternador Bosch 45 amperes, tá? Troquei o coxim, também aí muito, não tá vazando, um motor muito íntegro, ainda tem muito de si para dar. O motor tem biela curta, ele tem 86 cavalos a gasolina, tá? Culpa bem menos do que os 95 cavalos do motor 1.8 a gasolina de 87 em diante, do que tem biela longa e o carburador 2E. Culpa um pouco do carburador, que o corpo simples ele tem menor área de passagem de ar, e um pouco do comando de válvula que esse carro usa, que parece que é um comando de válvula mais manso, com mais pegada embaixo. Embaixo ele anda muito mais do que o 1.8 a gasolina de 87 em diante, retoma com muito mais facilidade em quarta e quinta, tem uma curva de torque muito mais favorável, e em compensação, depois que o contagiros passa dos 4.000 RPM, ele anda muito menos também, tá? Então, curioso aqui desse carro também, eu nunca vi isso. O painel aqui está todo descascado, possivelmente durante a manutenção alguém batia muita chave aqui, tá? Mas o interessante aí é ver o alinhamento perfeito da frente. Carro muito legal. É muito difícil de ver aí nessa configuração. Você vê o revestimento ainda original, tá? Essa luzinha aqui tá quebradinha, mas ainda funciona. Enfim, um carro muito interessante. Vocês vão conseguir ver aqui. Motor 18L, motor 1.8 original, bem interessante. Foi uma boa compra aí, acho que ele vai ficar lindo quando tiver restaurado.
E é mais um carro legal aí que é salvo, que vai ser restaurado e que vai poder mostrar toda a elegância. Mesmo assim ele já está elegante, já está bonito. Vai poder mostrar toda a elegância do Monza, né? O ícone, o carro de luxo mais desejado dos anos 80. Pelo menos é essa a minha opinião, principalmente quando ele tiver as calotinhas e as rodinhas originais. Espero que vocês tenham gostado. Essas calotinhas são muito difíceis de ver hoje, vai ficar bem legal. Um abraço.